Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é a Casa do Tributarista, podcast. Nós reunimos 4 tributaristas, amigos, conhecidos já de longa data, que atuam na área e no segmento. Temos um propósito. Qual é o nosso propósito? Disseminar conhecimento e diversas dúvidas que a gente tem no atual manicômio tributário. Isso mesmo, vivemos num manicômio tributário e vai intensificar esse manicômio tributário. Nós teremos um período de transição com a reforma tributária. Então, o nosso propósito é não apenas abordar os tópicos da reforma tributária, mas de todos os tributos, de todas as questões que impactam o dia a dia das empresas, dos profissionais que atuam na área fiscal, contábil, tributária, trabalhista, previdenciária, né? Essas áreas afins. E os impactos, né, para os estudantes. O que você acha? Você vai esperar só dezembro de 2025 para estudar a reforma tributária que inicia em 2026? Já dou um spoiler, tem que começar já está atrasado. Estamos aqui, eu, Ricardo Prado, Josué Pereira, Kleber Santos e Douglas Campanini. Estaremos com vocês na nossa casa, na sua casa, a Casa do Tributarista. Em rápidas palavras, a Casa do Tributarista é a casa de todos vocês, que são, como nós, apaixonados pela área fiscal e tributária. E queremos agregar valor às empresas, agregar valor às pessoas. Só faz sentido para nós fazermos o que fazemos para agregar valor às empresas, às organizações e às pessoas. Somos todos professores, sim, somos professores. Temos esse propósito de levar conhecimento de qualidade a todos vocês, nossos alunos. Muitos já são nossos alunos e muitos serão. Venha conosco, vocês também serão os nossos alunos e nós também seremos os seus alunos. Estão percebendo o que isso acontece? É um ganha-ganha. Professores, alunos, alunos, professores. Ora, estamos na cadeira de professores, ora, estamos na cadeira de alunos. Sem muitas delongas, eu sou Ricardo Prado, advogado, consultor tributário, atuo na área desde o século passado, sou jovem há mais tempo. Comecei em 1998, olha isso, né? Acho que muitos de vocês ainda não tinham nem nascido, mas muitos também já tinham. Adoro, né? Sou apaixonado pela área fiscal e tributária e tive a oportunidade de iniciar como trainee numa das grandes empresas de auditoria e consultoria, que é a Deloitte. Eu vou deixar para os meus colegas se apresentarem, mas de lá para cá tive a oportunidade de passar aí por grandes empresas, sempre na área tributária, né? Depois da Deloitte, foi Unibanco, né? Hoje em dia é o Grupo Itaú Unibanco, alguns anos nessa grande instituição financeira. Depois fui para a Toyota, montadora. Depois Fiat, Grupo Fiat. Depois o Grupo Bunge, uma gigantesca do agronegócio. Depois o Grupo BMs, Ancor, indústria de embalagens. E aí eu percebi que quando a gente se especializa na área fiscal e tributária, faz mais sentido levar para o maior número de empresas e empresários essa agregação de valor com o nosso conhecimento. Não satisfeito com isso, só faz sentido também cumprir o nosso propósito, levando esse conhecimento aos nossos alunos. Para isso surgiu a Casa do Tributarista, a nossa casa. Sejam todos muito bem-vindos e agora nós vamos passar para cada um dos nossos colegas membros da Casa do Tributarista se apresentar um pouquinho e depois da apresentação a gente começa um bate-papo especialmente para vocês sobre a reforma tributária e tudo que vem por aí. Inicialmente então, diga lá Douglas Campanini, por gentileza, se apresente aí para a turma e a Casa do Tributarista. Ricardo, Kleber, Josué, quando eu recebi o convite para participar desse projeto da Casa do Tributarista, foi algo que me tocou muito, pelo fato, inclusive pelo momento que nós estamos passando. Nós temos aí, ao longo dos anos, trabalhado muito com essa questão tributária. Eu também iniciei minha carreira no mesmo ano de 98,
também na área tributária. Somos jovens há mais tempo. Exatamente. Ali no escritório de contabilidade, escriturando notas fiscais, Josué lembra muito bem disso, né? Ou seja, fazendo ali as apurações tributárias, até que fui convidado para fazer parte de um escritório de auditoria e consultoria, em que em 2000, até hoje, então, praticamente aí 23, 24 anos de vivência na área tributária, contador de formação, especialização em direito tributário e o meu foco, a minha paixão, vamos dizer assim, tributos indiretos, ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS. São tributos que me tocaram muito pelo fato da sua diversidade, da sua complexidade, da dimensão do nosso Brasil, região norte, um determinado setor, centro-oeste, sul. Então, são tributos que me chamaram muito a atenção e que desde então, dos anos 2000, atuo nessa área de auditoria e consultoria para grandes empresas, para pequenas empresas, médias empresas. Para você, da Casa do Tributarista, a experiência que a gente traz, seja da sala de aula, seja do mercado empresarial, para que a gente possa aqui trocar essas experiências, seja agora falando da reforma sobre o consumo, ou seja, da reforma sobre a renda, que também a gente vai bater um papo aqui, ou seja, para que a gente possa aqui levar esse propósito de difusão de conhecimento e ouvir mesmo opiniões. Nós estamos aqui diante de um cenário totalmente inovador, 30, 40 anos de discussão de reforma tributária, um sistema totalmente inovador, novo. Como é que nós vamos efetivamente criar conhecimento? Agregando pessoas. Então, acho que te parabenizo pela ideia do projeto, acho que foi uma coisa muito bacana e essa difusão de que a gente possa trocar essas informações vai ser de fundamental importância. Então, agradeço o convite, fico muito honrado em ter pessoas gabaritadas aqui para a gente poder trocar essa informação e com você também, aluno, empresário que atua na área contábil, tributária, junte-se à Casa do Tributarista. Vamos trocar ideias, vamos levar o conhecimento, ou seja, como é que vai ficar esse 2026? Quero ouvir os professores, eu quero aprender. Então, agradeço aí o convite, parabéns mais uma vez pelo propósito e vamos bater esse papo aqui muito bacana. Isso aí, estamos juntos. Meu amigo Kleber Santos, por gentileza, se apresente para a Casa do Tributarista. Bom, de início, saúdo os meus colegas Josué Pereira, Douglas Campanini e Ricardo Prado. E que fique registrado que a iniciativa foi do Prado em formar esse time de modo que a gente pudesse discutir sobre um assunto que está em voga, inicialmente, a reforma tributária. E a agenda que a gente possa dar início a essa nova sistemática que está por vir e você conseguir observar que o ensino necessariamente faz com que você possa trilhar os seus caminhos. Dessa feita, eu já começo a me apresentar para que você possa ter maiores detalhes do Kleber. E embora possa chamar de professor e entre outras categorias, me chame de Kleber. Afinal de contas, se é uma casa, a casa, quanto mais for aberta, de modo a você se sentir confortável. E quando foi criado esse projeto, já registrado que Prado traz, esta é o expediente, é que a gente possa, dentro da nossa casa, de forma simples e direta, compartilhar algumas informações de ordem que você consiga observar e aplicar no dia a dia, vivenciando. E nada melhor do que começar este projeto em um novo sistema tributário que está por vir. Eu, assim como os colegas, já comecei não em 98, mas em 2003 eu já comecei na área e me identifiquei muito na área fiscal em razão justamente das complexidades que lá vivia e me sentia desafiado todos os dias como hoje ainda me sinto. Embora os tributos que nós conhecemos como ICMS, ISS, PIS e COFINS e IPI já estão há bastante tempo, ainda hoje temos dúvidas. E será que esse novo sistema não vai ocasionar as mesmas coisas? Por isso que
também pega o recorte que Prado traz acerca da necessidade de você, tendo um recorte, analisando, por exemplo, o ICMS, que ainda há muitas dúvidas e que já tem há bastante tempo. Será que não é o momento de você, desde agora, já buscar um novo conhecimento acerca da reforma tributária? Porque as dúvidas fatalmente podem existir. Afinal de contas, quando você escreve um texto, na sua visão, ele está absolutamente claro, mas na visão dos demais que estão envolvidos. Quantos textos legais nós nos deparamos e, de fato, a gente percebe a complexidade que se dá. Por isso, faz necessário que a gente nos debrucemos e conseguimos avaliar todos os impactos que tem. Eu sou sócio da Net Fiscal, uma escola dedicada exclusivamente aos colegas que transitam na área fiscal e tributária, e com isso, fazendo com que a gente possa proporcionar também ensino continuado para esses profissionais. Sou professor universitário também, diversas disciplinas voltadas à área do direito, da contabilidade, e as minhas especializações são voltadas ao direito tributário. Reitero as minhas reverências ao Prado, a também Josué e a Douglas Campanini, por estar iniciando esse projeto, e seguramente você perceberá que nesse encontro, que começa agora, você vai ter novas informações e percepções sobre um assunto que, eventualmente, você perceberá que tem muitos detalhes, e já partindo do princípio que temos uma emenda à Constituição consolidada, temos as nossas impressões, e partindo desse princípio, vamos iniciar o debate para que assim você possa entender como lidar. Mas antes disso, temos uma apresentação, evidentemente, do mestre do assunto, relacionado não só na parte tributária em si, mas como que você vai instrumentar de fato essas ocasiões. Na fala dele, oportunamente, vocês vão perceber como Josué Pereira vai agregar, sobretudo nessa parte de como põe para dentro, no popular, as regras. Josué Pereira, com você a palavra. Contigo, Josué. Diga lá, se apresente para a Casa do Tributarista. Rapaz, eu estou lisonjeado realmente de estar entre vocês. Muito obrigado, Ricardo, Douglas e o Kleber, parceiros dos negócios e também professores nas instituições, somos pares, né? E eu fico muito feliz, Ricardo, e de vocês citarem meu nome e acolherem. Foram lá na periferia, lembraram do nome do Josué, Zona Oeste, Pirituba, alô Pirituba. Pois bem, e aí vocês também, idealizando esse grande projeto, a Casa do Tributarista, e Ricardo está bem enfatizando, Ricardo Prado é a nossa casa. E por ser a nossa casa, eu me sinto muito bem acolhido, né? O sentido casa, ele é muito importante. Ele vai estender a questão de família, de irmandade, e na área tributária a gente precisa de companheiros, a gente precisa de ajuda, e eu sei que a gente pode também contribuir com isso. Então, a Casa Tributarista é um nome forte, é um nome importante, parabéns. E o Josué Pereira também, né? Milita na área tributária há muito tempo, e eu fiquei aqui preocupado porque eu acabei ganhando. Em 1987, eu ingresso na área tributária. E aí eu ingresso como auxiliar de escrita fiscal. Sou contador de formação, contador raiz, né? Por quê? Porque mexia com diário, razonete e outras coisas mais. Mas eu iniciei cedo na área fiscal. Sou da época dos livros, de ter que guardar esses livros, ou ali na junta comercial, para quem conhece aqui, São Paulo, Barra Funda. Bom, gente, e aí a gente, na carreira profissional, né? A gente trilhou algumas companhias, eu sou bastante corporativo. Então eu passei por algumas grandes empresas, né? E é até importante, como o Ricardo faz referência, citar nome, porque a gente é devedor a essas organizações que muito contribuiu, né? Como a Robert Bosch do Brasil, o Grupo Bosch é um grupo grande, pioneiro na implementação SAP Brasil, que também um RP, esse conhecimento ele é importante para a gente também contribuir para a comunidade tributarista. Depois o Grupo Saint-Gobain, também um grupo forte, que tem várias outras empresas neste grupo. Também General Mills Brasil, alimentícia, né? E aí eu trabalhei em empresas alemã, espanhola, americana,
Interessante você ver aí a dinâmica, como é que funciona a alta gestão, o modelo, né? Umas mais rápidas, outras decisões mais rápidas, outras mais lentas. Mas na área tributária a gente precisa ser rápido. E como bem vocês comentaram, né? A reforma tributária, ainda que a gente vê logo ali, 2026, 2027, operacionalizar isso, já está aí, né? E por isso a ideia da casa do tributarista é já iniciarmos esse movimento de que a gente tem desafios importantes, tá? Na carreira acadêmica, né, a gente, da graduação contábil, nós fizemos uma pós em Direito Tributário e também uma MBA em Gestão, Estratégia e Negócio. E lá onde nós militamos também na área de ensino, na FECAP, a gente defendeu uma dissertação no mestrado, e que foi muito audaciosa, porque a gente defendeu obrigações acessórias dentro da academia. Tem que ter muita coragem para isso. Com certeza. E precisa encontrar também o orientador. E a gente, graças a Deus, se deu bem ali na FECAP, porque a gente encontrou um orientador muito bom, que conhece, e a gente, então, com essa pesquisa, Ricardo, a gente conseguiu ali o 2º lugar no estado de São Paulo, pelo Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. É uma dissertação que em 2008 ficou em 2º lugar, que trouxe benefícios para a comunidade da área da contabilidade e da área tributária. Portanto, muito obrigado. Nós temos um desafio aqui de falarmos um pouco da reforma, né? O que muda, mas o que fica também, né? Então a gente tem um cenário federalista, temos um cenário de não cumulatividade e, embora a proposta é de simplificar, mas a gente sabe que tem algumas coisas que vão permanecer e a gente quer tocar nesse tema. Muito obrigado, Ricardo, Kleber e Douglas. Muito bem, estamos muito felizes, eu que agradeço a presença de todos vocês, né? Nada como nós estarmos em casa e na melhor companhia de amigos, de irmãos e de colegas aí de longa jornada, né? E aí, então, reforma tributária, que é um dos intuitos, né? Não só da Casa do Tributarista, mas um dos intuitos é dizer, né? Por que não sobre a reforma tributária, não só do consumo, mas também da renda, que virá provavelmente ainda esse ano aqui de 2024. E a reforma do consumo, ela foi oficializada através da publicação no DOL, Diário Oficial da União, da Emenda Constitucional 132 de 2023, 21 de dezembro. Será que muitos de vocês já leram a Emenda Constitucional 132? E aqui só uma reflexão, né? Atualmente a gente percebe que na área tributária, muitas pessoas realmente, devido à correria do dia a dia, e é um campo minado, ficam esperando resuminhos e não leem o texto da legislação. Eu normalmente, nas minhas aulas, eu costumo dizer que nós temos no Brasil o princípio da legalidade. Sim. E que não pode se cobrar nenhum tributo ou deixar de cobrar ou exigir qualquer coisa, senão em virtude da lei. Então, meus amigos tributaristas, aqui na Casa do Tributarista, não se contenha com resuminhos. Você pode utilizá-los, mas deve ir na fonte. A fonte é Emenda Constitucional 132 de 2023. Ocorre que nesse ano de 2024 será publicado diversas leis. Não é uma lei complementar, várias leis complementares e até mesmo modificação de leis complementares já existentes, o que ocasionará diversas outras alterações de legislação. O professor Josué estava dizendo da República Federativa que nós vivemos no Brasil. 3 entes de governo, num país continental. 26 unidades da federação, mais o Distrito Federal. 5.569 municípios, mais o Distrito Federal. E a União. Todos eles terão que fazer novas legislações por conta do IBS, que está unificando o ICMS e o ISS. O que virá por aí? Então, cuidado com os resuminhos. Tem muito resuminho, por exemplo, dizendo que o IPI vai acabar, assim como o ICMS e o ISS. E não vai.
A gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, né? Então, vou passar a palavra aqui pro Douglas Campanini, sócio da Atos Consultoria, que presta serviço para muitas empresas e especialista na área dos tributos indiretos. Tem até uma paixão pelos tributos indiretos. Então, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O que você nos tem a dizer, Douglas, nesse contexto da reforma tributária, partindo do ICMS atual e do ISS e chegando no IBS? Amigos, eu, pegando um gancho nessa sua fala do resumo, eu imprimi o texto da emenda constitucional. 37 folhas. A simplificação do sistema tributário consta em 37 folhas de sulfite A4. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma mudança profunda. Paradigmas, critérios, conceitos. O que nós levamos anos para poder entender o que é o conceito de não cumulatividade para o IPI, para o ICMS, nós vamos agora entrar numa nova esfera. Mas no ICMS era... A minha avó sempre fez uma comida muito boa. Ou seja, mas a minha avó, infelizmente, já não está mais entre nós. E surgem outras pessoas que vão fazer a mesma comida. Nós estamos diante de um novo sistema. Ou seja, como é que nós vamos aqui, então, efetivamente tratar dessas novas regras? ICMS, 26 estados. Eu sou um otimista da reforma tributária. Eu, apesar das 36 páginas, 37, alguns falam até 38, eu sou otimista. Eu fico imaginando a quantidade de exceções que a gente se depara no nosso dia a dia, olhando a legislação do estado A, estado B, regra A, regra B. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega. O Banco Bradesco, ele tem agência em todos os municípios brasileiros. E você tem aquela empresa que presta serviço de segurança na agência do Banco Bradesco. E essa empresa é uma empresa contribuinte do ISS. Ela tem que saber a legislação de todos os municípios. Qual que é a data de pagamento, se tem que entregar alguma obrigação acessória, que dia que efetivamente vence o imposto. E em alguns casos, você solicita a legislação para o município, a pessoa lhe retorna, me passa o número do seu fax, que eu te encaminho a legislação. Não tem site. A pessoa é muito solícita, te dá toda a informação que você precisa. Mas assim, o nosso país, como você falou, é de dimensão continental. Nós vamos juntar, então, um tributo com mais de 5.500 disposições, municípios, com outro tributo de 26 estados mais o Distrito Federal, no chamado Imposto sobre Bens e Serviços. O que eu vejo de facilitação após o período de transição, que depois o nosso caro Josué vai nos brindar aqui com algumas informações. A partir do momento em que nós teremos uma única norma que vai disciplinar sobre o tributo, nós teremos uma facilidade de identificar qual a disposição que vai ser aplicável. Hoje, para o município A é uma regra, para o estado B é outra. Me parece que a gente teve um avanço. Agora, como efetivamente operacionalizar uma reunião de condomínio com 5.500 pessoas de um lado, 27 pessoas do outro, para chegar num denominador comum? Então, assim, nós teremos aí esses próximos 2 anos, que em 2024 e 2025 ainda serão objeto de análise das legislações que serão implementadas, para que a gente possa verificar como é que vai funcionar essa fusão do ICMS e ISS. Ou seja, hoje nós temos aqui a figura do recolhimento do imposto, seja no ICMS, praticamente na maioria das vezes, na origem da operação,
no transporte, na origem do transporte, para o município, efetivamente, onde o serviço ali, por vezes, é prestado, ou na maioria dos casos, onde se encontra o estabelecimento que presta o serviço, o escritório de contabilidade, independentemente de onde localiza o cliente. Agora nós vamos ter aqui a figura do princípio do destino. Então eu tenho que identificar a alíquota do tributo naquele município e naquele estado. Vai ser a empresa que me contratou, vai ser onde está localizado o profissional que está prestando o serviço, numa operação por conta e ordem, streaming. Eu posso fazer assinatura no meu município de Santo André e utilizar na minha casa de praia. Ou seja, eu estou muito ansioso com essas discussões. Eu penso que sim, teremos muitas novidades, muitos conceitos novos que nós demoramos 30, 40 anos para poder sedimentar. Questões que hoje é possível você, seja numa discussão empresarial com o cliente, seja numa sala de aula, determinada situação, se você apropriar crédito, o risco de uma autuação aqui é mais elevada. Por quê? Porque a gente já consegue ter uma visibilidade, seja do fisco, seja dos tribunais. E com as novas regras? Como é que nós vamos nos deparar com isso? Quem serão os órgãos que vão analisar eventuais questionamentos? Se eu recolhi o IBS para o município errado, qual que vai ser o município que efetivamente vai julgar isso? Gente, a gente está diante de situações, você aí que está nos assistindo, é um cenário totalmente novo. Então, assim, eu vejo com bons olhos, o nosso sistema, ele foi funcional por muitos anos, mas acabou se tornando arcaico pela evolução que nós tivemos ao longo dos últimos anos. E que era necessário, sim, ter essa simplificação. O grande ponto é que a simplificação num país continental como o nosso não é tão simples de se implementar. Então, eu vejo, sim, boas notícias. Eu acho que essa junção vai trazer uma simplificação para um investidor estrangeiro, ele entender a regra. Se você conversa com um empresário alemão, um empresário norte-americano, ele sabe o que é o IVA. Ele tem uma noção. Pode não ter tantos detalhes como o nosso, mas ele tem a visibilidade. Então eu acho que isso já dá uma segurança para você poder ter um olhar mais seguro sobre a legislação brasileira. É difícil você explicar para um investidor que ele vai ter que recolher um imposto de uma operação futura que pode acontecer, chamada substituição tributária, sobre uma base presumida que ele nem sabe se efetivamente vai ocorrer. E muito se discutiu, eu vou te prender hoje, Ricardo, porque você pode cometer um crime amanhã. Se você não cometer o crime amanhã, eu te solto. Mas você vai estar preso. E se você nem sair da sua casa? Então, esse é o nosso sistema tributário. Mas, estamos nas nuvens? Penso que não. Eu acho que nós temos aqui muitas coisas para discutir, nós, com você, para a gente poder vivenciar essa nova fase. Para mim, simplificação, sim. Facilidade, não. Eu acho que a gente vai estar diante aqui de uma fase muito inovadora. Nós vamos ter aqui muitas provocações. E eu vejo, sim, a figura do Pacto Federativo, estados e municípios dividindo a mesma receita. Nós teremos aqui uma fase muito árdua para poder ultrapassar. Mas eu sou um otimista. Eu vejo aqui que nós temos, nós avançamos. Talvez não da forma como deveríamos, mas foi o que foi possível. Então eu vejo essa figura do IBS como um avanço de você ter uma unificação das legislações, que nós teremos dificuldades, sim, destino, alíquota, como identificar, mas com certeza será mais simples do que nós temos hoje. Agora, como serão essas leis complementares?
É aí que acho que a gente vai ter que acompanhar com muito carinho essas novas legislações. Com certeza, com certeza. Muito boas as considerações iniciais, né, sobre o IBS, que muita coisa ainda virá. Mas junto com o IBS nós temos o IVA dual, né, que inicialmente, a verdade, a intenção era um único IVA sobre os tributos sobre consumo, mas como nós vivemos num país tão grande, com 3 entidades de governo, a gente tem a União Federal, que não quis abrir mão das principais contribuições que são de arrecadação 100% da União, né? E aí, então, virou um IVA dual. E aí estamos aqui com um dos grandes especialistas de PIS e COFINS, que é o Kleber. Diga aí para nós, Kleber, quais são as suas impressões, então, em relação ao PIS e COFINS, que muitos até já entendiam que PIS e COFINS era um único tributo, por mais que não o seja, são 2 contribuições diferentes, né? E agora essa unificação e a CBS. Quais são as suas impressões, essa fase, né? PIS e COFINS e CBS. Muito bem. Bom, de primeiro plano é importante pegar até um recorte do Douglas que traz, que eu acho que fazer uma comparação rápida dos desafios entre IBS e CBS. São 2 siglas diferentes com objetivos também diferentes. Se nós observarmos que na parte do IBS nós temos alguns desafios que eu acho bem sensível, é a questão do fato gerador. Porque hoje, olhando para o ICMS, o fato gerador é a circulação da mercadoria, não tem mais isso. No ISS, o fato gerador é a prestação de serviço, atrelada a um código de serviço. E se nós observarmos, não tem mais código, pode ser que exista, mas todo tipo de serviço vai ser taxado, inclusive aqueles que não estavam nesta lista que encontra-se atualmente na Lei Complementar 116 de 2003. Então, um ponto que para mim ainda precisamos analisar. Qual será o fato gerador? Porque o fato gerador é quando, de fato, você vai ter a necessidade de recolhimento. Isso é um ponto. Para PIS e COFINS, que está sendo chegado agora a figura do CBS, isso não há um problema, porque aí nós podemos, eventualmente, destacar através da receita. Mas eu trago também uma provocação. Esse fato gerador vai ser a título de competência ou de caixa? Isso já existe hoje. Então, o modelo competência é quando eu emito o documento fiscal, a partir dessa data é que temos o fato gerador. Ou vai ser através do regime caixa. É quando você recebe que, a partir dali, você deve fazer o pagamento do respectivo tributo. Então, um ponto que eu acho que a gente precisa entender como que isso vai funcionar na prática. Outro ponto que eu percebo também, que eu acho que vale o exercício, nós já conhecemos a não cumulatividade. Aliás, vou retificar, conhecemos? Será? Porque quando a gente começa a observar o conceito de insumo, cada pessoa aqui pode defender uma tese diferente. Embora avançamos muito nos últimos tempos, mas longe de chegar a uma definição o que é insumo exatamente. Mas o texto, que assim é colocado, tanto na própria PEC 45 de 2019, sequencialmente então promulgada por meio da emenda à Constituição, muito bem colocado, que é a 132 de 2023, é dito a figura de não cumulatividade plena, mas exceto aquilo que é consumido para uso pessoal. O que vem a ser pessoal? Pessoal é muito relativo, então nós, se não tivermos algo bem específico de como de fato é pessoal, as pessoas podem eventualmente buscar formas, eventualmente, que vão te favorecer, porque afinal de contas o modelo da não cumulatividade é, em regra, quanto mais crédito você toma, menos você paga de tributo. E assim você vai equalizar a sua carga tributária. Inclusive, tendo até a possibilidade de ficar com saldo credor. Portanto, a grande sacada da não cumulatividade é você conseguir tomar créditos de diversas formas diferentes. Mas nós temos ainda um ponto que para mim também é bem sensível, e falando de CBS também, evidentemente alinhado com o IBS, porque fique registrado, tudo o que acontecer com o IBS acontece também com o CBS. E aí fica aquela minha reflexão que eu havia mencionado. Será mesmo? Porque, e o fato gerador do IBS
vai ser o mesmo fato gerador do CBS, condizente, pode ser feito dessa forma. Então, essa política e esses alinhamentos têm que ser também bem avaliados, porque eu trago outra polêmica. O Ricardo falou sobre a legalidade, examinar o texto e a fim de checar se tem legalidade. Trago a discussão, os colegas refletirem e você também pensar sobre isto. Você pode ter a emenda à Constituição para trazer um assunto novo, após o debate, evidentemente, no Congresso Nacional. O que você não pode é ferir uma cláusula pétrea. Isso não pode. E aí a provocação é: cada ente tributante tem que ter autonomia em suas políticas públicas. E o Douglas comentou, são mais de 5.500 municípios. Ele vai ser, de fato, ouvido, ele vai ter a sua autonomia. Qual vai ser a política pública que ele vai ter exatamente? Ele vai ser representado? Então, são essas reflexões iniciais que eu trago para que assim você possa observar que já existem muitas coisas que a gente pode já começar a pensar que quando as leis complementares forem surgindo, você já está ciente de quais são os pontos de atenção que você deve colocar uma luz na leitura. Em qualquer texto legal, muito bem colocado pelo Douglas, são 37 páginas. O Douglas faz uma leitura dinâmica. Só que essa leitura não para só uma única vez. Ela, dado o momento, vai ser continuada em artigos específicos, onde há uma nova movimentação sobre aquele tema e a partir dali você consegue tomar algumas decisões. Portanto, Ricardo, eu vejo que a iniciativa de, então, trazer a CBS e descontinuar o PIS e COFINS e que fique registrado, o Josué vai falar também sobre o período de transição, é o primeiro a ser descontinuado. Ele inicia em 2026 e em 2027 já é também de fato afastado. E outro ponto que para mim é muito caro, que eu acho que a lei complementar é papel dela trazer, se em 2026, em dezembro, eu fiquei com um saldo credor de PIS e COFINS, o que eu faço com ele? Ainda não é definido o que você precisa. Portanto, estamos em 2024. Será que não é razoável você começar a revisitar as suas apurações e tentar buscar os créditos que ainda estão a ser assistidos? Porque depois disso, como aqui também já nós exercitando bastante, vamos esperar sair todas as leis complementares para tomar algumas ações que já temos uma impressão do que pode acontecer. Então, nós temos que já começar a avançar no tema e tomar algumas decisões. Ao contrário, a gente vai ter muita dificuldade, porque nós estamos discutindo no plano ainda de ideias. Vai ter o plano de execução, e esse plano de execução envolve sistema, envolve treinamento de pessoas, e esse tipo de circunstância não é desligar e já começar a rodar da forma que você, assim, vai considerar. Porque de forma concomitante, você vai ter que apurar 7 tributos, 5 que você já conhece e mais 2 que estão por vir. Então, é o mesmo dado. Então, se você tem esse copo que você faz a comercialização, esse mesmo copo vai ter o pagamento, por exemplo, de IPI, de ICMS e de IBS. O mesmo copo, o mesmo produto, no mesmo banco de dados. Como que isso vai se dar? Então, essas análises, esse comitê que eu acho que as empresas precisam já começar a pensar. Porque, ao contrário, evidentemente, nós temos desafios a serem cumpridos. E para fechar, e aí passo já a palavra, é sobre a questão de fiscalização. A fiscalização vai ser concentrada na União, como já é atualmente. Não vejo tantas mudanças enquanto a isso. Mas não foi a pergunta, mas eu quero mais uma provocação e no IBS? O que vai ser a Secretaria de Fazenda? O que vai ser as prefeituras? Quais serão as suas políticas públicas? Quem vai ser o responsável? Eu sei que foi colocado que vão criar um comitê, onde vai ter representantes dos estados e também dos municípios. Mas eu estou voltando no ponto. Aqui em São Paulo, como talvez onde você reside, nós chamamos aqui de posto fiscal, né, Josué? E aí, essas pessoas que lá trabalham, vai ser descontinuada? Qual é a tarefa dessas pessoas? Portanto,
Eu acho que são essas reflexões que a gente precisa já começar a marcar, porque esses pontos de atenção vai te ajudar no momento específico de começar a fazer as leituras nas leis complementares que estão por vir. Muito bacana, muito bacana. E nesse sentido, né, haverá um período de transição. Período de transição que já conhecido na Emenda Constitucional 132, se iniciará em 2026 e irá até 2032. A gente pode até fazer aqui um exercício de futurologia, que certamente o Josué já fez várias vezes. Ele está indo para 2026, aí ele volta para 2024. E ele já foi para 2033 e já chegou, né? 2032, ano a ano, ele fica indo e vindo. Por quê? O Kleber já disse, 7 tributos no mesmo produto. Ou 8, né? Porque tem o imposto seletivo. O imposto seletivo, ele está falando que será cobrado sobre algo que traga prejuízo à saúde e ao meio ambiente. Muito amplo isso. Qual será a abrangência do imposto seletivo? Depois a gente fala por que o IPI não vai acabar, tá? Que você viu no resuminho lá que ia acabar. A gente já fala que não vai acabar. E aí, como é que operacionaliza tudo isso?